Hoje eu vim pescar aqui novamente naquele açude que o peixe quase quebrou minha varinha e levou toda a linha da minha carretilha para dentro da água. E para quem não assistiu o vídeo anterior, eu tinha perdido um dourado. E eu só perdi esse dourado porque a linha da minha carretilha estava muito curta, então soltou toda a fissão e no final arrebentou. Mas eu já coloquei uma linha nova aqui no carretel e eu vou utilizar dois tipos de iscas. Vou utilizar a calabresa e o bolinho de arroz como isca. Então fica até o final, porque você vai entender que uma dessas iscas faz muito mal para a nossa saúde. E depois que eu arremessei o bolinho de arroz para dentro da água, que por sinal estava muito gostoso, então eu peguei na calabresa e coloquei um pouco aqui no anzol para arremessar na água. E me fale aí se você já pescou também utilizando calabresa. E na verdade nós chamamos de calabresa porque já é acostumado a falar assim, mas o nome dela é tipo calabresa. Então agora que eu arremessei na água, vamos esperar para ver se algum peixe puxa. Enquanto eu estava esperando, eu resolvi dar uma olhada nessa valeta que fizeram aqui do lado. E para quem não sabe, eu estou construindo uma lagoa do lado de uma valeta. Então praticamente eu estou entendendo bastante de valeta. E essa daqui estava propícia para fazer uma barragem, hein? Eles fizeram essa valeta para verter a água que tinha aqui. Antigamente era um banhado. E toda a água está acumulando bem nesse local. E como eu disse, aqui era um banhado, mas antigamente era um açude bem grande. E bem fundo também. A única coisa que sobrou desse açude foi a caixa de saída da água. E olha só como é que é fundo. Aqui não parece muito, mas deve ter uns 6 metros de fundura. E depois de muito tempo, nenhum peixe quis saber desse tipo de isca. Então é sinal que boa coisa não é. Se nenhum peixe quis, imagina como é que deve fazer bem para a nossa saúde. Hoje eu vim pescar aqui novamente naquele açude que o peixe quase quebrou minha varinha e levou toda a linha da minha carretilha para dentro da água. E para quem não assistiu o vídeo anterior, eu tinha perdido um dourado. E eu só perdi esse dourado porque a linha da minha carretilha estava muito curta, então soltou toda a fissão e no final arrebentou. Mas eu já coloquei uma linha nova aqui no carretel e eu vou utilizar dois tipos de iscas. Vou utilizar a calabresa e o bolinho de arroz como isca. Então fica até o final, porque você vai entender que uma dessas iscas faz muito mal para a nossa saúde. E depois que eu arremessei o bolinho de arroz para dentro da água, que por sinal estava muito gostoso, então eu peguei na calabresa e coloquei um pouco aqui no anzol para arremessar na água. E me fale aí se você já pescou também utilizando calabresa. E na verdade nós chamamos de calabresa porque já é acostumado a falar assim, mas o nome dela é tipo calabresa. Então agora que eu arremessei na água, vamos esperar para ver se algum peixe puxa. Enquanto eu estava esperando, eu resolvi dar uma olhada nessa valeta que fizeram aqui do lado. E para quem não sabe, eu estou construindo uma lagoa do lado de uma valeta. Então praticamente eu estou entendendo bastante de valeta. E essa daqui estava propícia para fazer uma barragem, hein? Eles fizeram essa valeta para verter a água que tinha aqui. Antigamente era um banhado. E toda a água está acumulando bem nesse local. E como eu disse, aqui era um banhado, mas antigamente era um açude bem grande. E bem fundo também. A única coisa que sobrou desse açude foi a caixa de saída da água. E olha só como é que é fundo. Aqui não parece muito, mas deve ter uns 6 metros de fundura. E depois de muito tempo, nenhum peixe quis saber desse tipo de isca. Então é sinal que boa coisa não é. Se nenhum peixe